Cristoflix é um Netflix de desenhos cristãos. Sim, para você, para o seu filho, mais de 300 desenhos e animações baseados na Bíblia e é baratinho. Clica no link aqui na descrição desse vídeo, faça sua assinatura e divirta-se. Então, eu me lembro que um dia eu fui para academia treinar e eu fiz algo diferente. Normalmente, quando eu estou ali fazendo um cardio, eu brinco que é uma extensão do meu devocional. Boto um louvor, adoração e fico orando. Às vezes assusto alguém na academia, mas tento sempre orar em voz baixa, mas aproveitar aquele tempo. Mas aquele dia algo estava queimando no meu coração, aquele anseio, eu preciso ler a Bíblia, eu preciso ler a Bíblia. E eu mesmo pensando, isso não é coisa que se faz, porque o exercício de cardio que eu estava fazendo, eu não estava numa bicicleta, eu não estava numa esteira, eu estava num elíptico. Você movimenta a mão. E eu estava lendo a Bíblia no celular. Então você tinha que ficar movimentando, empurrando e rolando o texto para cima. E eu pensei, esse negócio vai ser chato demais, vai dar trabalho. Mas eu estou tão envolvido na leitura. E eu tinha começado em Gênesis, a ideia era ir até Apocalipse quase que em sequência. Eu fui alternando um pouco entre Velho e Novo Testamento, mas seguindo bem a sequência de uma forma geral. E eu ainda estava em Deuteronômio 4, que é o texto que nós lemos sobre idolatria. E foi quando eu li esse texto, que diz que Deus não apareceu em nenhuma forma, que o Espírito Santo falou comigo, o Deus invisível. E na hora eu lembrei de 1 Timóteo. Na hora eu lembrei de Colossenses 1,15 falando de Jesus. Ele é a imagem do Deus invisível. E Deus começou a chamar a minha atenção, dizendo, esse assunto precisa da sua atenção. É uma das formas como eu tenho me revelado. Tem algo por trás disso. E o Senhor me disse, durante os anos, você buscou e encontrou 3 respostas para o fato de eu não aparecer com nenhuma forma. Ele diz, mas tem algo que você não viu. Tem algo que você não compreendeu. E foi tão extraordinário o que aconteceu durante aquele treino, que assim, toda vez que eu compartilho o que eu compartilho, principalmente gente que foi abençoada, diz, pastor, glória a Deus, eu falo, eu estou frustrado. Você fala, mas por que o senhor está frustrado? Eu digo, porque eu não consigo comunicar. Aí alguns falam, pastor, foi fantástico. Eu falo, porque você não ouviu o que eu ouvi. Eu não consigo explicar, porque revelação, às vezes você entende em fração de segundos, algo que por mais que tente não consegue. Então a minha oração é que Deus acenda uma luz dentro de você, como Ele fez comigo, porque eu sei que a limitação, a explicação é limitada. Mas naquele momento o Espírito Santo falou comigo, tem algo que você não viu. Eu não sei se eu chamaria de uma quarta questão, eu diria que talvez é um desdobramento da segunda. O Senhor me diz, toda vez que você pensa na questão da idolatria, Ele diz, você pensa apenas na ideia de fazer uma imagem de um outro Deus. E Deus me disse, o que eu falei sobre idolatria não se limita à imagem de um outro Deus. O Senhor diz lá em Deuteronômio 4, o texto está dizendo que eu não apareci com nenhuma forma para que ninguém fizesse uma imagem minha. Deus está dizendo, o problema não é só um ídolo, uma imagem de um outro Deus concorrente. Deus diz, eu não queria imagem minha. O que dizer de outro? Mas Deus está dizendo, eu não queria imagem minha. E de repente eu paro e digo, nunca pensei nisso. Mas de repente começa a fazer todo sentido o desenho de algumas declarações bíblicas. Por exemplo, em Êxodo, no capítulo 32, a Bíblia diz no verso 1, o povo viu que Moisés demorava para descer no monte. Então reuniu-se em volta de Arão e lhe disse, levante-se, faça para nós deuses que vão adiante de nós, pois quanto a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Moisés sobe para o monte, 40 dias e 40 noites. Por quê? Porque lá em Êxodo 19 e 20, quando Deus fala daquela forma gloriosa, e o povo diz, fale Deus com você e você nos conte, porque senão nós vamos morrer. Deus diz, a partir de agora é assim. Eu falo com você, você fala para eles. Por quê? Porque o povo manda em Deus? Não. Porque Deus não entrega nada de valor para quem não valoriza. Deus diz, não querem ouvir minha voz? Não estão dando valor à minha voz, não vão ouvir. A partir de agora eu falo com você e você conta. Então Deus diz, vem você para o monte, ninguém mais vai ouvir minha voz. Moisés sobe para o monte, mas 40 dias se passaram. O problema é que nada indica que Moisés sabia o tempo que ia ficar lá. Moisés não está dizendo ao povo, gente, daqui perto de 1 mês e meio eu volto. Ele só subiu, sumiu e não deu mais sinal de vida. Eles não têm meios de comunicação como os nossos. Moisés não mandou um WhatsApp, um SMS para o Arão. A glória está densa.
não sei quando é que eu desço, vou curtir aqui o monte. Não tem comunicação, ninguém sabe. Depois de quase 1 mês e meio, a turma diz, nós não sabemos o que aconteceu com esse homem. E qual é o problema? O problema é que agora ninguém mais ouve Deus. Deus fala com o homem, Moisés, e o Moisés conta. E o Moisés desapareceu. Então todo mundo ficou offline. Perderam a conexão. Agora eles estão olhando para Arão e dizendo, nós não podemos ficar sem Deus. E o único acesso que nós temos a Deus sumiu. Então dá um jeito de criar alguma forma de contato com Deus. E eles decidem fazer um bezerro de ouro. E normalmente o que eu e você pensamos é que eles estão falando de outros deuses. Até porque tem uma expressão aqui, faça para nós deuses que vão adiante de nós. Quando eu e você lemos a expressão deuses no plural, a gente sabe, esse povo esculhambou. Bando de traíra. Mas a palavra aqui traduzida no hebraico é Elohim. Elohim, ela muitas vezes é indicada para falar também de outros deuses, até de anjos, mas é um nome com o qual o próprio Deus também se identifica. E Elohim está na forma plural. A maioria das vezes é traduzido Deus no singular por causa do nosso entendimento da doutrina. O mistério bíblico da Trindade é um só Deus, 3 distintas pessoas. Então, normalmente a tradução vem Deus no singular, porque o tradutor já tem em mente a doutrina. Mas a palavra no original está no plural. E não tem nada aqui sinalizando que apesar de estar no plural, que está falando de outros. Vamos continuar lendo o texto. Adão respondeu, tirem as argolas de ouro das orelhas de suas mulheres, seus filhos e suas filhas, tragam para mim. Então o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das mãos deles, trabalhou o ouro com buril, fez dele um bezerro de metal fundido. Então disseram, são estes, ó Israel, os seus deuses, que tiraram você da terra do Egito. Quando eu lia isso, eu ficava indignado. Eu pensava, bando de traíra. Além de fazer outro Deus, ainda dá para ele o crédito do que Deus fez. A pergunta é, eles estão olhando para isso como outro Deus? Porque, de novo, a palavra, esses são os teus deuses, Elohim. Mas olha o que vem no último versículo 5, que eu vou ler. Arão, vendo isso, edificou um altar diante do bezerro e fez a seguinte proclamação, amanhã haverá festa ao Senhor. A maioria das versões vai apresentar a palavra Senhor em letra maiúscula. O que isso significa na maioria das versões? Que a palavra que foi traduzida no hebraico é o que nós chamamos do tetragrama sagrado, o nome impronunciável de Deus, com 4 consoantes. Imaginando como se pronunciaria se a gente colocasse vogais aleatoriamente, uma das possíveis traduções ou pronúncias seria Jeová. Em outras traduções ou cânticos a gente usa a expressão Yahvé, mas são tentativas de imaginar como pronunciaria-se as 4 consoantes, que são impronunciáveis. Era o nome sagrado de Deus. Quando Arão diz, amanhã tem festa a Jeová, é evidente que eles não estão olhando para aquele bezerro e dizendo, é outra coisa. Eles apenas deram uma forma ao Deus que nunca revelou forma alguma. Isso foi suficiente para que a ira de Deus se acendesse. Porque como nós lemos em Deuteronômio 4, quando o Senhor adverte, ele diz, eu sou Deus zeloso, eu sou fogo consumidor. Deus está dizendo, não faça uma imagem minha. Por que não? Deus está dizendo, não me reduzam a algo menor do que eu sou. Cristoflix é um Netflix de desenhos cristãos, sim. Para você, para o seu filho, mais de 300 desenhos e animações baseados na Bíblia e é baratinho. Clica no link aqui na descrição desse vídeo, faça sua assinatura e divirta-se.